É do Espírito Santo. É Ele que faz todas as coisas. Sempre quando eu subo aqui, eu peço assim: Deus, não me deixa ser alguém de plástico e não me deixa seguir um roteiro, porque eu não quero roteiro, eu quero a Tua presença. Para andar nesse lugar, você tem que confiar no Senhor, ter um relacionamento com Ele para andar na dependência de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, vai sempre valer a pena. Ele vai sempre te conduzir, Ele é fiel até o fim, é de verdade, Ele é fiel mesmo. Ele é aquele que não vai te deixar incompleta, inacabada, informe, sem propósito. Ele é aquele que vai terminar a obra até o final. E a nossa história com Deus, nosso relacionamento com Deus é igual o casamento que a gente pode construir com o nosso marido no Senhor. Só fica melhor com o passar dos anos. Se você tem um casamento construído na presença de Deus, você vai dizer: é verdade isso. Só fica melhor com o passar dos anos. Nosso relacionamento com Deus, a nossa vida, só fica melhor com o passar dos anos. Essa ministração foi algo que o Senhor foi conduzindo meu coração numa construção lá no secreto. A maioria das palavras que eu ministro aqui são palavras construídas lá no secreto, lá no esconderijo, que elas vão criando forma, o Espírito Santo vai colocando tijolinho. E é tão legal que às vezes eu fico lá uma noite, né? Às vezes uma madrugada lá, e aí vem. Outro dia, eu falei assim para Deus: Deus, estava lá jogada aí, veio uma palavra muito forte, essa eu não ministrei ainda, está aqui guardadinha. E aí quando gente, eu não uso iPad com Jesus não, tá? Eu uso um caderninho, até trouxe ele aqui, ó. Eu já enchi um outro, agora tem esse aqui. Eu uso o caderninho, porque parece que a escrita é tão forte naquela hora, não dá tempo de digitar. Não sei você, mas eu tenho que estar escrevendo, o negócio tem que vir. E eu lembro que eu escrevi 5 páginas, e eu falei: Senhor, eu achei que nós íamos ter um tempo só nós dois. E o Senhor estava me conduzindo a escrever tantas coisas pontuais para essa hora. E essa palavra, ela veio, e Deus, naquele momento, foi falando comigo: filha, construa no secreto. O Espírito Santo começou a trazer as instruções. Como é bom quando você se assenta com Jesus, e Ele vai começando te dando instruções. E você vai anotando. Se você não tem ainda esse hábito, essa prática, eu quero te abençoar amanhã, para que você vá numa loja, compre um caderno. Pegue uma caneta especial, porque a mulher tem essas coisas, ela tem que comprar caneta rosa. Não basta ser um caderno, tem que ser um caderno que brilha. Não é assim? Quem aqui fica meia hora na livraria para escolher um caderno? A gente fica, caneta, tal. O homem, precisa de um caderno, qualquer um tá. Mas Deus criou a gente com essa delicadeza. Faça isso amanhã e comece a anotar aquilo que o Senhor compartilhar ao seu coração. Uma das palavras que o Senhor me disse, que está numa outra palavra que eu vou ministrar aqui um dia, Ele falou assim comigo, vou contar para vocês. Ele falou assim: escreva tudo que tu puder. Tudo. Escreva tudo que você puder. Tudo, todo momento. Então, dá uma dica: compra um caderno que cabe na tua bolsa. Que as bolsas hoje diminuíram, vocês viram que as bolsas estão menores? É a moda, né, gente? Antes era uma bolsa que cabia, você tirava, né? Era igual o cabelo do Capitão Caverna, saía tudo daquela bolsa, saía bicicleta, carro, tudo. Agora é uma bolsa pequena, então compre um caderninho que caiba na sua bolsa, porque aonde você estiver, escreva. Escreva. Eu aprendi uma coisa, que Deus não escolhe hora para falar, Ele fala a hora que Ele quer. Então esteja sensível à voz de Deus. Às vezes você vai lá para o secreto e fica: fala comigo, Deus. E você não escuta nada, mas você passou o dia inteiro desconectada. Ei, numa louça que você está lavando, Deus está falando. Sabe, numa limpada da casa, às vezes conversando com alguém. Gente, muitas das coisas que eu escrevo e o Senhor ministra ao meu coração, depois numa conversa, numa mesa, aquilo confirma de um jeito. Eu falo: uau, só o Teu Espírito faz isso. Ontem mesmo, Deus me deu uma palavra. Isaías 54, na live do Casa de Isabel. Tem alguém que estava na live do Casa de Isabel ontem? As mulheres online. E eu falei sobre o marido, né? Eu falei: o Senhor é o nosso marido. E aquela palavra foi tão forte. Aí ontem a Paty mandou uma mensagem, mandou a foto da Bíblia de Isaías 54. Ela falou: não sei porque eu estou te mandando, mas eu estava lendo, o Espírito Santo me impulsionou a mandar esse capítulo para ti. E ela nem estava. Perguntei: tu estava na live? Ela falou: não, nem sei de live. O Espírito Santo, Ele faz questão de cada palavra que Ele nos dá, Ele pontuar, Ele firmar, dizer: ei, filha, é eu que estou falando contigo. Porque a gente é demoradinha para entender. A gente é chatinha. A gente é meio Gideão, quer sinal.
Oh, Deus tem que ter uma paciência com a gente. Bota o novelo lá. Senhor, eu quero que tudo ao redor dele fique seco, só ele molhado. Deus pega e faz para Gideão. Aí Gideão vai lá, tá, mas não era bem assim não. Agora eu quero novelo seco, tudo molhado ao redor. E Deus pegou e fez. Se eu fosse Deus, vou escolher outro que não tem medo. Mas Deus não é assim. Deus, Ele tem paciência. Ele tem paciência com as nossas fraquezas. Ele disse assim, eu não vim esmagar a cana que já estava rachada, eu não vim apagar o pavio que está fumegando. Ele está falando assim, ei, eu pego você com cuidado. Você já está rachada, deixa eu te pegar com cuidado. Como é que você pega um pavio que está fumegando? Já viu uma vela que está fumegando, que você vai pôr num bolo, você vai pegando ela com cuidado, para que ela não apague. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está cuidando de nós. Então, às vezes você recebe, no seu celular aleatoriamente um versículo, Deus está falando sim com você. Muitas vezes versículos aleatórios. Esses dias, já vou entrar para a palavra, Senhor. Estou começando a me perder já. Ou me achar, Esses dias, eu estava, era antes da virada de ano ali, sabe entre o Natal e a virada de ano parece que nada é nada? É só para mim que é assim, uma coisa estranha. Nada tem graça, nem no mercado não tem graça. Uma coisa estranha, uma coisa assim, parece que tu está voando no mundo, tu não sabe quem tu é mais, teu nome, está todo mundo meio perdido. Aí tu fala com as tuas amigas, estão tudo louca. Sim, tudo. Aí, eu estava nesse dia, e eu estava assim, que vontade de... Sabe quando muita correria? Fulano, Beltrano, Ciclano, e filho, e puxa cabelo, e nós no carro, e eu indo comer o meu lanche favorito dentro do carro, eu estava. Aí... Eu dei um suspiro. Sabe aquele suspiro que se dá do nada? Era a minha alma, o meu espírito ansiando por Deus naquela hora. Eu ia comer o meu lanche favorito, estava com fome. Estava com a minha família, mas aquilo não preenchia. Eu não sei se eu estou falando ao coração de alguém. E aí, eu estava com o meu relógio, e o aplicativo da Bíblia, na hora, deu um versículo. E eu estava pensando assim, antes do versículo apitar no meu celular, no meu relógio, eu pensei, que saudade de Ti, Jesus. Como eu queria a Tua presença. Na hora, eu olhei, busca, e você vai me achar. Eu comecei a chorar no carro, a presença de Deus invadiu aquele carro. Eu já comi o lanche meio assim, meu Deus, o que o Senhor está fazendo? E Deus falou, busca que tu vai me achar, tem tesouros, tem correntes de águas que tu não entrou ainda, tem lugares que tu ainda não acessou no meu espírito, vem para perto de mim, corre para mim. Então se você puder fazer isso, essa semana, esses dias, corra para Deus. E construindo essa palavra, construa no secreto, a busca ela é secreta. Ela é secreta. Por favor, não bata a foto da sua busca. Outro dia eu botei uma caixinha de pergunta no meu Instagram, alguém perguntou, eu quero uma foto de você no secreto, a pessoa não entendeu nada. Primeiro que deve ser a coisa mais horrível de se ver. Você imagina, só meu tapete sabe os ranhos que tem lá, as minhas caras, nossa, é maravilhoso, porque naquele lugar não tem foto, não tem ninguém, tu pode fazer a pior cara da tua vida. Eu faço loucura. Inclusive, eu fecho tudo para que nem as minhas filhas vejam o que está acontecendo. Às vezes, Deus me pede umas coisas doidas lá e eu faço. E sabe, é secreto. Agora, se eu no secreto. Vai começar a tua cara, não é nem essa. Tua cara no secreto não é essa. Eu aqui orando a Deus, glória a mim. Aleluia. A espiritualidade pode ser um pingente para a gente só mostrar para os outros. A Bíblia já dizia isso, que os fariseus gostavam de ter aquelas roupas com sinos, com todos os... para dizer que eles conheciam a palavra, mas você pode ter contato com a palavra, entender a palavra, não desfrutar da palavra. Porque você só consegue desfrutar quando você pratica. Eu posso falar palavras maravilhosas e lindas aqui, mas eu só vou desfrutar se eu praticar elas. Então existe muita diferença de você estar aqui, de você ler Bíblia, de você ir na lojinha comprar uma Bíblia top, de você viver a plenitude de Deus para a sua vida. Tem muita diferença. Porque essa busca, essa construção é no secreto. A mudança, ela também é secreta.
Porque sabe o que acontece com a mudança? É algo tão lindo, a mudança é de dentro para fora. Você já viu aquelas pessoas que tentam mudar de fora para dentro? Não vai dar certo, não dura 5 dias. Não vou mais brigar. Agora meu nome é aquela que não briga. Para algumas dessas não dura 2 horas. Aí você muda, em nome de Jesus. Eu sou o dinossauro do Toy Story. Eu sou aquele dinossauro bonzinho. Mas daqui a pouco você está aquele dinossauro. Aquele lá daquele filme. E aí você diz, Senhor, mas como que muda, Deus? Você já perguntou isso para Deus? Como é que é mudar, Deus? Porque eu não consigo mudar. Tem algumas áreas da nossa vida que é difícil de mudar. Parece que elas estão tão enraizadas em nós. E Deus vai pegar essas áreas difíceis que você não consegue mudar, aquelas enraizadas, aquelas escondidas, porque é elas que vão alavancar a sua vida com Deus. A transformação no secreto, porque é fácil mudar de roupa. É fácil chegar para uma mulher e dizer, não, tu tem que andar decente, tu tem que andar assim, 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 ela muda de roupa. É fácil fazer as mudanças externas, elas são muito fáceis. É fácil mudar a linguagem, o difícil é mudar o interior. E a verdadeira transformação, ela vem de dentro para fora. Ela mora aqui dentro. Quando você identifica uma área na sua vida que ainda não foi redimida pelo Senhor, você tenta disfarçar para todo mundo, mas daqui a pouco vem para fora quem você é. Vem para fora. Já viu aquelas situações que botam para fora quem a gente é e você fica até assustada com você mesma? Já aconteceu contigo? Você fica assim, meu Deus, eu não acredito que eu sou assim, eu não acredito que isso estava dentro de mim. E Deus permite para que você entenda que ainda existe, que você ainda precisa de transformação. Então a mudança é uma postura interior e ela vai se revelando no exterior. E é lindo quando a gente vê a mudança, tanto na nossa vida quanto nos outros. Quando a gente olha para alguém e diz, olha fulano, aconteceu essa situação, se fosse em outras épocas tu ia agir assim. Eu celebro nas pessoas perto de mim. Muito bem, você agiu muito certo, eu estou até orgulhosa, estou feliz. Olha que transformação, olha que mudança. O Telmo tinha muita dificuldade de falar dele, ele não está aqui hoje. O Telmo tinha muita dificuldade com criança. Quando a gente casou, ele disse, vamos ter filho, aquela coisa toda. E eu louca para ter filho já no 1º ano. E aí, ele veio de uma família que a criança incomoda. Criança incomoda. Então, tudo que a criança fizesse era uma incomodação. E nem estava incomodando. E eu lembro que outro dia, a Vitória já tem 17 anos, mas quando a Vitória era pequena, qualquer coisa eu falei, amor, olha só, criança é bênção, vem cá, toca a mão, eu dizia. Não morde, é bênção. Eu dizia assim, ela só está querendo brincar. Quando ela está batendo, assim, é porque ela não tem noção. A gente vai lá e ensina e tal. E com o passar dos anos, um dia a gente estava conversando, eu e ele com maior paciência com a Bela. Hoje mesmo ele levou ela para me preparar a palavra. Falei, amor, preciso preparar a palavra. Ele levou ela no shopping, ele veio me contando o que ele fez com ela. Ela fez ele de gato e sapato no shopping. Ela fez ele de gato e sapato. Ele disse que entrou numa loja com ela e tinha aquela balinha Finney. Aí ela assim, pai, queria tanto uma balinha dessa Finney. Ele foi lá e comprou um pacote, aquilo lá é caro, né? Ele foi lá e comprou um pacote para ela. Aí ela estava com a balinha Finney na mão, mas ela viu o balcão da Finney no meio do shopping. Entendeu? Já viu quando aquele bonequinho pega uma nozinha lá na Era do Gelo, mas ele vê aquela noz? Olha como ela foi esperta. Pai, essa aqui é para Lulu, para minha amiga. Eu preciso ir lá no balcão, pai, da Finney para pegar as outras para mim. Essa aqui. E ele acreditou. Não, então vamos lá. Olha a transformação do homem de dentro para fora. Chegou lá, aí ele assim, só 5 de cada um. Eu falei, Jesus, é muita coisa. Aí ele assim, e ainda ela pegou e disse, não, pai, 6, eu vou fazer 6 anos. Enrolou ele. Aí ele pegou, me veio ela com Finney e com da amiga, mas aí o do pacote acabou. Ela estava numa tristeza assim, na mesa. Essa aqui era da Lulu. Começou assim. Quando eu vi, já não tenho nenhuma. Eu falei, amor, tu foi enrolado no shopping. Uma criança de 5 anos. Então a gente vê as transformações internas. Elas se revelam. Eu fico assim meio pé atrás quando uma pessoa fica falando que mudou. Porque quando tu fala que tu mudou, tu não mudou. Outro dia eu tenho uma assim para mim.
Um ano atrás ele começou com um papo assim, ó, ai, tu não é carinhosa. Eu falo, ai, sangue de Jesus tem poder. Tá falando que a pessoa é carinhosa? Como? Quando eu sou carinhosa? Eu falo para ele, olha, aí tu começa, né, a achar coisa, não tinha. Não, mas eu sou carinhosa. É o meu jeito. Não, tu não é carinhosa. Aquele dia lá, ó, tu podia ter colocado a mão atrás do meu pescoço, me abraçado, não me abraçou. Eu que fui lá e disse, amor, fica perto de mim. Eu, ai. Aí eu disse, Jesus. Tá, amém. Então, tá. Foi difícil reconhecer que eu não era carinhosa, porque para mim eu era. Aí, não, então tá. Vou ser carinhosa. Aí nós estamos no carro, eu tô lá. Engraçado que eu gosto de ficar no carro de braço cruzado, gente. É natural. Entrei no carro, eu cruzei o braço pensando e tal. Daí eu pensei, tem que ser carinhosa. Aí eu abraço. Aí eu abraço, boto a mão no pescoço, dá dor aqui, ó, dá cãibra no braço, eu tiro. Aí eu com a mão no braço aqui, ele fala, tá vendo como eu sou carinhosa? Aí ele assim, não, perdesse tudo. Então quem fica muito falando que é porque não é. Porque a transformação verdadeira é quando as pessoas reconhecem em nós as mudanças. A transformação verdadeira não é quando você... Às vezes você nem vai perceber que você mudou, mas alguém vai dizer, nossa, como você mudou, como você melhorou nisso, como está lindo. E deixa eu te dar um conselho, celebre as mudanças internas que se revelam das pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes você reclama do seu marido, você reclama de alguém, mas você viu aquela mudança, né? Celebra. Ai, fulana, estou tão feliz, tu melhorou nisso, né? Eu gosto de celebrar, eu celebro essas transformações. Então, a mudança também interna. Vocês estão tudo rindo, Jesus. Tem manto aqui, ó. E aí, eu me lembrei que eu passei por um terreno que ele está com aqueles tapumes, porque agora é assim, né? Terreno chique tem que tapar, não é assim? Antigamente, na minha época, construía do jeito que dava. O pedreiro ia lá construir, agora tem arquiteto, tem não sei mais o que das quantas, e as leis vão ficando cada vez piores para a construção. Mas a construção ela precisa ser tapada. Ela não pode estar exposta. Principalmente quando estamos lidando com fundamentos. Entra terra, entra caminhão, você não sabe o que está acontecendo lá. Mas acontece que toda construção, e eu olhei aquela construção tapada, Deus falou comigo, filha, é isso aí, ó, minhas construções na tua vida são secretas, elas não estão publicamente. O relacionamento com Deus é no secreto, mas os frutos da intimidade vão vir para fora. É igual uma mulher que teve relação sexual com um homem, ela engravida, no outro dia, todo mundo sabe que ela está grávida? Não, nem ela sabe que engravidou. Mas daqui a alguns meses não vai dar para esconder que ela esteve com um homem e que ela engravidou. Não vai dar para esconder. Porque os frutos da intimidade, eles são visíveis. Então você constrói no secreto, mas os frutos disso vão vir publicamente para fora. A construção de uma casa começa com um tapume e vai chegar a hora que vai arrancar o tapume, então vai dizer, uau, que casa. É assim que Deus faz, essa é a forma de Deus trabalhar. E eu demorei para aprender isso, eu sempre fui muito aberta, gente, eu falo demais, eu estou tentando me segurar assim. Verdade, outro dia eu fiquei assim, ó, em nome de Jesus eu não vou falar, não vou contar nada. E eu louca para contar. E Deus falou assim, guarda, se tu contar vai morrer. É igual eu fui numa praia lá no Nordeste, fui ministrar e a pastora disse assim, ó, vou te deixar um dia de off. Eu falei, fui pra praia. Cheguei lá, um monte de coisa gostosa para comer. Daí uma menina que é nativa falou, ó, aqui na praia comer morreu. Eu falei, o quê? Comeu, morreu. Não compra nada que está aqui. E com Deus é a mesma coisa. Você tem que, falou, morreu. Você é bem linguarudinha, que eu sei. E você tem histórias de coisas que não foram para frente porque você falou para as pessoas erradas. Você falou para pessoas, e assim, ó, não é que as pessoas são ruins, eu não quero entrar naquele, as pessoas são ruins e vocês são boas, não é assim. Nós todos somos ruins. Todo mundo aqui é ruim. A gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. Mas você tem que prestar atenção, o nível de fé, de construção pessoal, que a pessoa tem, que você está compartilhando. Eu lembro que um dia eu fui compartilhar
Eu ia começar a viajar, eu tinha receio de andar de avião, não gostava. Eu fui compartilhar com uma pessoa que tem pavor de avião. Eu fui dizer para ela, olha a minha cabeça. Fulano, eu vou começar a viajar de avião. Ui, não te dou tantos meses. Já viste quantos acidentes aéreos? Já viste aquele? Eu falei, misericórdia. Você começa a compartilhar com pessoas que não têm a graça e a fé que você precisa para a construção disso. E a palavra é clara. Você vai ver várias situações que eu botei aqui. A palavra é clara. Quando você construir, ó, silêncio. Compartilhe com apenas pessoas que Deus te mostrar. Eu aprendi que dores de parto, você só compartilha com quem vai te ajudar. É com o médico, com a doula, com o enfermeiro. O hospital deixa todo mundo entrar na hora do parto, para dar opinião, para falar besteira, para fazer uma pergunta infeliz naquela hora. Não. É só quem está preparado, que foi chamado para estar naquele lugar. Mas o bebê depois você mostra para todo mundo. As dores de parto não. Aprenda a construir, a gerar no secreto. Sabe, talvez esse seja um período de muitos sonhos e projetos para você. Coloque uma proteção, coloque uma cerca. Deus já te deu o terreno, já te deu o projeto? Coloca a cerca. E deixa a construção pronta falar para você. Você não precisa ficar mais falando, ai, mudei tanto, guri. Ai, antes eu era assim. Eu penso, não mudou nada. Ninguém toca trombeta atrás de si, não faça isso. Que o elogio nunca venha de você. Ai, como eu estou bonita, né? Nossa, estou... É terrível isso. E eu já vi. É difícil de engolir uma coisa dessa. Deixa que as pessoas vejam as transformações da sua vida. Eu queria que você abrisse Mateus 13:44. Eles botam caneca para mim e eu bebo no gargalo da garrafinha. Eu mereço isso. Parece que é melhor. Mateus 13:44. Vamos lá. Por que construir no secreto? Sabe, por que você pensa, mas por que construir no secreto? Porque esse é um lugar de autoridade no reino de Deus. Presta atenção em mim bem rapidinho aqui. Por que a Bíblia fala que quando você for orar, vá para o secreto? Por que você, quando tem que fazer algumas coisas, faz no secreto? O secreto é um lugar de autoridade. Você já viu uma semente, quando ela cai na terra, e ela, naquele lugar secreto, ela dá fruto. Mas se ela fica no lugar exposto, não dá fruto. É por isso que às vezes Deus tem que esconder a gente, como uma semente. Às vezes é só no esconderijo que o teu DNA vem para fora. Às vezes você olha uma semente de laranja, você nem imagina o DNA que contém numa sementinha pequenininha. Ela pode se transformar numa árvore, se ela for plantada. Olha isso. Mas você olha uma semente pequena, só que ela só vai gerar e ela só vai manifestar o que ela tem no ambiente do secreto. Quando ela é enterrada na terra, que é o lugar dela. E essa palavra é para você. Existem coisas em Deus que você olha hoje é uma semente. Ai, mas a minha vida com Deus é tão pequena, olha só, Mas se você colocar isso no secreto, você vai começar a desfrutar. De repente aquela semente incha e estoura. Aquela casca sai, quando Deus arranca a nossa casca. Ninguém está vendo, está vendo? Porque quando a semente está exposta, tem uma casquinha nela. Proteção. Mas quando você é enterrada nesse lugar secreto, quando Deus coloca você, a primeira coisa que sai de você é a casca. Deus mostra quem você é por dentro. Vem para fora. E daquela sementinha pequena começa a vir brotos só no lugar secreto. O crescimento é de dentro para fora, não é o contrário. Às vezes você pensa, não, porque agora eu vou fazer tal coisa, Não, agora tu vai fazer um Instagram aqui, ó. Falar um monte de coisa. E Deus falando no Instagram que eu quero que você cresça, eu quero que você cresça comigo. Eu quero que você cresça comigo. Que você vá para esse lugar secreto. E olha o que a palavra diz em Mateus 13:44. Diz assim, ó, o reino dos céus. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia, peraí, 13:44. Parece que na Bíblia fica mais verdadeiro. Vai, pede. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E no seu entusiasmo, ele escondeu novamente.
o tesouro, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. E ele ainda diz mais: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. E quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Uau! Duas coisas escondidas. O reino de Deus, a jurisdição do reino de Deus, a autoridade do reino de Deus está escondida. Ele primeiro falou que é como um tesouro escondido no campo. Imagina você comprando terreno e você acha no terreno um baú cheio de tesouro. Você vai lá, esconde de novo aquele tesouro e diz assim: eu quero comprar esse terreno. E quando você compra o terreno, você compra um valor inteiro. E ele também disse: é como uma pérola. Gente, onde que a pérola é gerada? Dentro de uma ostra, no secreto. A pérola é construída no secreto. O reino de Deus é como uma pérola que foi construída no secreto. Que foi através de uma dor, de uma areia, de um incômodo, que liberou uma substância. Esse é a verdadeira construção de Deus na nossa vida. Quantas pérolas você tem aí escondida dentro de você? Que na hora certa Deus vai dizer: me dá aqui que ela é minha. Ela vai trazer à luz quem eu sou em ti. E as pessoas vão dizer: fulana, você estava gerando essa pérola como? Você vai dizer: eu não sei. Comecei a falar com Deus, eu comecei a levar minhas dores para Ele, e Ele começou a liberar uma substância, e parece que tudo aquilo que era ruim, começou a ficar bom. Deus começou a me transformar, Ele começou a mover. São as pérolas de Deus. É no secreto que a semente morre. Mas eu queria falar sobre 3 situações importantes que acontecem. A primeira, a restauração também acontece no secreto. Às vezes você quer falar para todo mundo que você precisa ser restaurada, que o seu casamento precisa ser restaurado, que a sua vida precisa ser restaurada. Ei, em tempos de restauração, segredo, secreto. Não fica falando para todo mundo. Cuidado. Eu queria que você lesse comigo Neemias 2:12. Abre aí, nós vamos passear pela palavra de Deus. Eu já vou terminar daqui a pouco. Neemias 2:12. É tão interessante que Neemias, ele está num palácio sendo copeiro do rei. Dá um pano de fundo para você. E ele vai receber notícias de Jerusalém, e as notícias são terríveis. Um amigo dele fala: cara, a nossa cidade está terrível, as portas foram queimadas, o muro está quebrado, está tudo tão difícil. E aí Neemias vai servir o rei com uma cara tão triste. O rei fala: Neemias, eu nunca te vi assim. Eu nunca te vi com o coração tão quebrado. O que está acontecendo? E ele falou: olha, como é que eu vou ficar feliz se a minha casa, a minha família, a minha cidade está destruída? E aí o rei falou: o que tu precisa? Eu quero muito ir lá para reconstruir os muros. E olhem a atitude que Neemias teve quando ele chegou em Jerusalém. Neemias 2:12 diz assim: saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém. Vou repetir: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, eu saí da porta do vale, passei pelo poço de Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E em seguida fui à porta da fonte, o tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Olha o que ele diz: os oficiais da cidade não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado os meus planos a ninguém. Neemias estava prestes a uma restauração, e a primeira postura que ele toma, ele não compartilhou com ninguém. Ele esperou o momento certo de compartilhar que ele ia restaurar os muros. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que estão me ouvindo, que você está num tempo de restauração e parece que a coisa não anda, porque você está espalhando para os 4 ventos, você está colocando até no Instagram a sua restauração. Cuidado,
cuidado. Cuidado mesmo. Não exponha. Sabe por quê? Na continuação, olha o que diz na continuação. Não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado aos líderes judeus, sacerdotes, os nobres e tal. Mas então eu disse: vocês sabem muito bem da terrível situação que estamos em Jerusalém. Está em ruínas, as suas portas foram queimadas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então eu lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim. Lhes relatei a conversa com o rei. E eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Mas, quando Sambalate e Tobias, oficial amonita, souberam do plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Você vai ter que precisar aprender a lidar com as pessoas que vão zombar das reconstruções de Deus na sua vida. Eu lembro que quando a Abapai é uma grande restauração na minha vida e do Telmo. Nós passamos por uma falência ministerial, por uma situação bem difícil, há anos atrás. E a Abapai, ela é uma restauração. Eu digo que essa casa me cura demais, o meu coração, ela é... A Abapai, ela é, como que eu vou dizer para vocês, como é que eu vou usar uma palavra? Ela me restituiu de muita coisa que eu perdi. Ela me restituiu de acreditar na igreja outra vez. Ela me restituiu, ela me abençoa, essa casa. Só que no início da construção dessa casa, quando nós estávamos no hotel e fomos para um pavilhão bem pequenininho, em 2014, 2015, uma pessoa falou assim, falou para uma outra pessoa, porque já viu que as pessoas não têm coragem de falar para você, mas vem para você, né? Chega nos ouvidos. Eu tenho pena, porque vai chegar no ouvido. Por que a pessoa fala? Por que não fala direto? Ela não ia ter coragem de falar para mim. Aí uma pessoa foi contar para essa pessoa, tipo assim: que legal, né? O Thelma e a Vivi voltaram de Belo Horizonte, Deus tem dado algo lindo na mão deles. Tem tanta promessa sobre eles, nós cremos que chegou o tempo, esse casal falou. Daí essa outra pessoa falou assim: já viu aquele? Oi? Aquilo ali é fogo de palha, vai dar nada, não dou um ano. Não dou um ano, eles estão tudo perdidos de novo. E a Aba fez esse ano ano passado, vai fazer esse ano 7 anos de Abapai. Então, quando você está num processo de restauração, cuidado. Tem algumas palavras que você vai ter que jogar fora. Você vai dizer: isso aqui não é para mim. E nem fica triste com a pessoa. Porque daqui a pouco essa pessoa está congregando aqui. Entendeu? Essa que falou está congregando aqui. Fogo de palha, ela está aqui junto com a gente. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Na hora da restauração, segredo. Caminhe sobre as suas ruínas em segredo. Neemias falou o quê? Eu caminhei à noite, não levei muita gente. Você já viu que as curas que Jesus fazia eram com poucas pessoas? Vocês lembram daquela menina Talita Cumi? Ele falou assim: sai todo mundo, estava todo mundo chorando, desesperado, sai. Deixa o pai, a mãe, alguns discípulos e eu vou transformar, vou fazer, restaurar, eu vou curar. Para de botar essa multidão que está falando coisas para você que você nem devia estar ouvindo. E deixa só entrar aquelas pessoas que Deus deu autoridade sobre a sua vida. Aquelas pessoas que vão fazer diferença. Então Neemias caminhou pelos escombros em silêncio. Está difícil? As portas da sua vida estão queimadas. Tem rachadura no muro. Não vai para o almoço da sua família de domingo. Ai, a minha rachadura, olha aqui. Todo mundo vai te olhar assim, ó. Ninguém vai te ajudar e vai falar mal de ti quando sair. Como é que vai a tua casa, fulana? Vai tudo bem. Dá um sorriso e acene. Como é que está aquele teu marido? Está uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Quando seu marido passar por você aquela bênção, você fala: lá vai a minha bênção. Ô bênção. Fala nada. Entendeu? Cuidado. Cuidado com as suas palavras. Começa a profetizar. Foi no vale de Osso Seco, que num exército estava podre.
Tô desconectado. Deus falou: ei, Jeremias, será que isso aqui pode melhorar? Jeremias, só tu sabe. Tem coisa que a gente não fala assim para Deus, só o Senhor. Aí ele fala: então, profetiza. Está na tua boca. Eu te dei autoridade, profetiza. De manhã fala para ele: lá vai a minha bênção. Vai, bênção, vai. Deixa Deus te usar. Abençoa mesmo, né? Vai abençoando esse povo, em nome de Jesus. Vocês gostam, mas se fosse vocês, eu tenho certeza. Eu queria chamar assim aleatoriamente: fulano, fazer uma oração, caidurinha. Vamos lá. O secreto também é um lugar para ganhar estratégia. É lá no secreto que Deus vai falar assim, quando tu chegar lá com a Mariquinha, tu vai dizer isso para ela. Entendeu? Você vai ganhar estratégias. Sabe aquela confusão no seu casamento? Sabe aquelas situações que o seu marido não gosta, mas você acha que você está certa e ele acha que você está errada e não tem... Vocês já chegaram nesse lugar como casal? Eu já, várias vezes. Tipo assim, ele acha que eu estou errada, eu acho que eu estou certa. Quem é juiz entre nós? Aí nessa hora você vai para Deus. Vai acontecer duas coisas. Primeira, você estava errada mesmo, e Deus vai dizer: está errada. Aí você vai pegar o rabinho entre as pernas, humilhada, volta lá e diz: amor, você estava certo, realmente eu errei. Uma mulher de Deus faz isso. Ou ele está errado, que é o mais provável, né? A vocês. Se ele está errado, você vai ficar calada e você vai para Deus, que Deus vai te dar as estratégias e palavras certas para desarmar essa guerra. Entende? Deus vai trazer. Foi assim que Esther fez. Esther entrou na presença do rei Assuero. Ela foi uma rainha maravilhosa. Eu preguei aqui, né? Enquanto uma dizia não, ela falou: eu vou sem ser chamada. Esse é o tipo de mulher que Deus está levantando nesses dias. Elas vão sem ser chamadas. E aí o rei estende o cetro para ela, toca no cetro. E ele diz: o que você quer? Porque até metade do meu reino eu vou te dar. Ele ficou apaixonado por ela. Já viu quando seu marido olha para você com segundas intenções e fala: o que você quer? Que até metade do meu reino eu te dou. Vamos lá no shopping. Vamos lá. Aí ele pega e diz... Ela fala algo que eu achei muito importante. Ela disse: então eu quero te convidar para um jantar. Aí ele: uau. E convida Ramã, que é o inimigo que queria matar eles. Olha a estratégia. Ela vai para o jantar, ela faz uma mesa linda. Aquele cara acha que ele está abafando. Na verdade, ele vai ser desmascarado. Porque é isso que Deus faz. E aí, lá no jantar, aí tu pensa: agora ela vai falar, ela vai dizer: não, fala, rainha, o que tu quer? O rei está ali querendo abençoar ela. Eu quero convidar vocês amanhã para estar aqui. Olha, eu nunca entendi isso. Por que ela não contou naquela hora? Porque naquela noite o rei teria um sonho que fez todo... Se você ler Esther, você vai entender o que eu estou falando. Fez toda a diferença para que esse segundo jantar fosse então a hora de revelar. O secreto te dá estratégias certas para você falar na hora certa. Porque os céus vão ajudar você. Na história de Esther, você vai ver não só uma mulher posicionada, você vai ver os céus posicionados em favor de uma mulher e de um povo. Porque naquela noite o rei tem um sonho lembrando do que Mardoqueu havia feito para ele. E aquele sonho fez toda a diferença. Então a gente vê que ganhando estratégias no secreto, você precisará esperar a hora certa de falar algumas coisas. E existe uma frase do pastor Juscelio que eu peguei para mim. Pega para você. Ele falou o seguinte: o diabo não trabalha para você fazer a vontade dele. O diabo trabalha para você fazer a sua vontade. Entendeu? Aí você chega assim: ai, eu fui enrolada pelo capeta. Eu já ouvi cada uma. Que uma rasteira. Aí o diabo falava assim no meu ouvido: faz aquilo. E eu fiz assim: não. O diabo só te deu de bandeja o que já está no teu coração, o que tu queria fazer. Então, o diabo trabalha não é para você fazer a vontade dele, é para você fazer a sua vontade, porque a sua vontade não é a vontade de Deus. Então, sabe de uma coisa? Deus está falando para você: deixa eu te construir no secreto. E a última, para terminar.
Existem batalhas que precisam ser vencidas no secreto. 1 Samuel 17:34, não precisa abrir para a gente ser mais rápido. Davi falando com Saul falou o seguinte: eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca, e se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: e o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. O Senhor que te livrou das tuas guerras no secreto, aquelas guerras internas que você carrega, vai ser o mesmo Deus que vai fazer você vencer as guerras externas dos Golias que vem te afrontar. Mas não queira afrontar Golias sem antes matar as guerras secretas. Aqueles medos bobos, aquelas situações difíceis dentro de você que ninguém viu, ninguém sabe, mas eles vêm roubar o propósito de Deus para a sua vida. E olha que interessante, ele tinha um cajado de pastor, ele falou: eu dava com o cajado. O que Deus colocou na tua mão? Essa é a sua arma nesse tempo. Você não pode ser uma bobinha no reino de Deus. Eu estou aqui, eu não sei o que quer de mim. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, descubra quem você é rápido. Deus, quem eu sou em ti. Descubra o que o Senhor colocou na minha mão, porque essa é a minha arma para esse tempo. No lugar secreto, nas minhas lutas internas, eu preciso das tuas armas para conseguir vencer guerras que vão me conferir autoridade, experiência para as outras guerras que eu irei enfrentar publicamente. Tem leão e urso que nós precisamos vencer, e é no secreto. Sabe como é que Davi se qualificou para a guerra? Quer saber? Lá no meu secreto, quando ninguém viu, um leão e um urso veio atacar as ovelhas do meu pai. Eu não aceitei. E aquele Deus que me livrou lá atrás, é esse Deus que vai me livrar agora. As guerras internas que você vence, que ninguém vê, te conferem autoridade para o que está na sua frente. Te conferem autoridade para você viver a vontade de Deus. Construa no secreto. Chama 2021 de construindo no secreto. No final desse ano vai ter tanta construção linda. As pessoas vão dizer: uau, estava tapado. Não dava para saber que tu estava construindo isso. Que lindo! Como que faz isso? Como? E você ainda vai ser uma construtora na vida de outras vidas. Mas primeiro se permita ser construída. Queria que você ficasse de pé. Está na sua mão. Está nos seus lábios. A presença de Deus está aqui. Eu não sei se você está conseguindo sentir isso. Tem uma graça. Quantas mulheres aqui que estão assim, o coração está queimando, o Senhor está falando com você, isso. Tem uma graça aqui hoje. Aconteceu até uma coisa interessante na passagem, na virada de ano. Nós estávamos aqui, quem que veio no culto da virada? Quem que veio naquele culto? Meu Deus, foi lindo, né, gente? Pai. E aí, eu estava aqui na frente, sabe, as quintas-feiras, não tem uma sensação gostosa no coração? Ou é só eu que sinto isso? Quem é que sente também? Uma coisinha assim. Vão dizer: ela sente tudo. Mas enfim. Aí eu sempre sinto assim algo diferente. Parece assim que a gente sabe que a reunião tem um DNA, né? Reunião de mulheres já tem aquela... Aí naquele culto do dia 31, eu estava aqui na frente, eu falando assim comigo: Deus, parece tão quinta-feira. Parece que eu estou numa quinta-feira de mulheres. E Deus falou: essa quinta-feira era para ser a reunião de mulheres. Aí eu falei: uau, e Deus falou: eu venho visitar, eu tenho encontro nesse lugar nas quintas-feiras, eu tenho encontro, vocês construíram um lugar para mim, eu venho. E quando você constrói um lugar para a presença de Deus, Ele vem. Enquanto nós cantamos, eu quero que você diga isso para o Senhor: Senhor, amarra a porta dos meus lábios, eu não quero mais falar aquilo que eu não posso falar. Coloca freio. As minhas guerras internas, as mesas de estratégias que eu preciso ter no secreto, as palavras certas, Deus, me importar de maneira correta, eu construir contigo secretamente. Começa a falar com o Senhor aquilo que você precisa fazer. Eu queria falar com algumas mulheres
que você precisa restaurar o seu relacionamento com Deus. Você se sente distante, você não se desviou, você vem na igreja, você até tem ministério. Eu não estou falando para gente, também se você se desviou, você está no mundo e você quer voltar, amém. Mas eu estou falando com mulheres que amam a Deus, mas você parece que perdeu a conexão, você se sente vazia, você se sente longe de Deus. Isso está causando uma dor no teu coração, você parece que causa um incômodo e você quer, mas você não tem força. Eu queria que você estendesse as suas mãos o mais alto que você pudesse, você é essa mulher. Isso. Não tenha vergonha. Isso. Tá difícil para você. O Senhor está falando assim para você que levantou a mão. Tem um anel, uma roupa nova e um calçado novo para você esperando. Para esse ano. Muitas de vocês ganharam de presente final de ano sapatos, roupas, não é? O céu estava sinalizando para você uma roupa nova, um calçado novo. Eu coloco um anel no seu dedo, uma aliança que eu tenho com você de volta. A Bíblia diz que na janela do pai, lá na varandinha do pai do filho pródigo, a luz nunca apagou, para o filho sempre encontrar o lugar. O Senhor conhece seu coração, o Senhor sabe quanto você o ama, Senhor. E em nome de Jesus agora, a doçura do Espírito Santo está te trazendo para perto, te abraçando, dizendo: vem para perto, filha. Vem para esse lugar que é só teu. Há um choro, há um quebrantamento. A Bíblia diz que o coração quebrantado, Ele não desprezará. Talvez seu coração está quebrado, quebrantado, e o Espírito Santo está trazendo você para perto. Isso. Deixa o choro ser a canção dessa noite. Deixa o choro ser a canção dessa noite. Essa é a canção que Ele quer ouvir. Essa é a canção que Ele quer ouvir. Volta para a mesa. Volta para o lugar secreto. Volta, construa no lugar secreto. Construa. Quantas mulheres casadas tem aqui? Você casada, isso. Você vai me entender. Quem não é casada, você pega aí no Espírito. Às vezes nós temos relacionamentos mais intensos com o nosso marido. Tem dias que a gente passa mais tempo perto deles, não é assim? A gente tem intimidade. Aquele dia que você faz o almoço melhor. Parece que vocês têm mais tempo juntos. Mas tem dias que parece que a correria do dia a dia não deixa vocês estarem tão juntos. Não é assim? Você gostaria de estar pela manhã com ele, mas ele teve um compromisso pela manhã, ou ele viajou. Mas, quando seu marido está longe de você, você continua o amando e o honrando. E às vezes você até diz: nossa, ele está viajando, que saudade. Você honra, porque ele é o seu marido. Existem depósitos emocionais entre vocês dois suficientes, seguros, para esses momentos de rápida separação, que não haja mesmo uma desconexão. Porque existe uma aliança que gruda vocês, uma aliança eterna. No seu relacionamento é a mesma coisa. Eu quero tirar hoje culpa de muitos corações aqui. Você é uma mulher de Deus e você tem se culpado, porque você pensa que é algo religioso, tem que estar todo dia no mesmo horário, ajoelhada. Relacionamento com Deus não é ritualístico, é relacional. Tem dias que não dá. Para mim tem dias que eu não consigo ficar horas na sala jogada no chão. O dia foi corrido, minha filha ficou com febre, meu marido precisou de mim, mas eu tenho depósitos no Senhor. Outro dia eu estava mal na cama, eu falei: Deus, estou tão cansada, eu não consigo ir para a sala. Deus falou: filha, aos seus amados eu dou enquanto dormem. Tu tem depósitos em mim, pega do depósito. Aí você tem se culpado e você tem se afastado de Deus pela culpa. Em nome de Jesus, essa culpa é arrancada do seu coração agora. Seja uma mulher que construa depósitos no Senhor. Seja uma mulher que construa. Os dias que é fácil, que é bom estar, esteja. E os dias que são difíceis, você tem depósito e mantimento suficiente para segurar você. E Deus nos mostrou outra coisa aqui hoje. Eu quero orar por uma classe de mulheres que está aqui. Deus me mostrou que aqui no meio de nós tem mulheres que são como Arão e Ur. Deus mostrou aqui claramente, você já está pronta, inclusive, você espiritualmente já está pronta, você é uma mulher pronta. Você é aquele tipo de mulher que vai
estender braço de homens e mulheres que foram chamados para estar à frente de batalhas. Enquanto muitas vezes o braço deles esmurece, você é aquela que segura o braço para não esmurecer. São mulheres que foram levantadas por Deus para ser como Arão e Hur, para ser como bênção, para uma liderança que Deus tem levantado, lideranças que Deus tem levantado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que o Senhor alcance você aonde você está. E se você é uma dessas mulheres, você sente no seu coração: eu fui chamada para ser apoio, eu fui chamada para levantar braços de pessoas que estão cansadas, que estão à frente. Eu quero que você coloque a mão aí no seu coração. Coloca a mão. Sou eu essa pessoa, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu quero primeiro te agradecer por todo Arão e Hur que está aqui. Toda mulher que sabe no seu íntimo que foi levantada para levantar mãos de homens e mulheres, né, no meio de batalhas ferrenhas. Mulheres que vão levantar no monte e batalhas serão ganhas. Em nome de Jesus, unge essas mulheres hoje com o óleo do teu Espírito. Posiciona elas no meio dessa batalha. Enche elas de graça, sabedoria e unção, para que elas se posicionem do lado de homens e mulheres de Deus nessa nação. Homens e mulheres de Deus onde elas estão plantadas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Levante as suas mãos para a sua casa, se você puder. Onde você mora, levante as suas mãos. Comece a pedir para o Senhor fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Isso. Comece a agradecer pela sua casa. Isso. Comece a agradecer. Isso. Começa a pedir essa presença, aquilo que eu estou vivendo aqui agora, eu quero lá na minha casa. Eu quero construir um lugar para a tua presença. Deus, em nome de Jesus, cada mulher que está aqui, enche ela da tua presença, da tua glória, leva ela guardada agora para a casa dela. Nós repreendemos todo ataque maligno sobre a vida dela e da família, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que esse mês será um mês de milagres, de transformações genuínas, em nome de Jesus. Leve elas guardadas em nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui adorando um pouco. Você está livre para ir para casa, se você precisa ir. Próxima reunião de mulheres, dia 21, se eu não me engano, não nessa quinta, na outra.